Bom dia. Pessoal, antes de nós fazermos essa apresentação aqui, eu preciso que vocês me respondam um questionário, o link vai estar aí, tá? E o que acontece? Vocês têm que responder o questionário sem pesquisar nada na internet. É o que vocês sabem, que vocês já ouviram falar, que vocês têm conhecimento. Vocês vão lá e respondam. Não se preocupa, não está valendo nada, nenhuma avaliação, nota, nenhuma menção. É apenas para eu fazer um levantamento estatístico, tá bom, pessoal? Então fica tranquilo aí. Aí vocês vão ver essa apresentação, tá? Assistir, melhor dizendo. E após a apresentação vocês têm, então, um outro questionário para responder, né? Aí sim, vocês respondem, mas sem pesquisar, com as anotações que vocês fizeram em relação à apresentação, né? Então, aconselho vocês aí, fazendo algumas anotações relacionadas a essas apresentações. E aí vocês respondem depois lá no questionário novamente o que vocês entenderam sobre o assunto, tá bom? Então é um negócio bem tranquilo, é o Sol, né? E no texto próprio diz, né? Como fonte de energia. Vamos fazer apenas uma comparação aí do Sol sendo utilizado como fonte de energia, né? Então vamos lá. Bom, no estudo da astronomia, né, gente? A sequência principal é uma faixa de estrelas no diagrama de Russell. Um gráfico que relaciona a luminosidade e temperatura superficial das estrelas. Estrelas nessa faixa são conhecidas como estrelas da sequência principal, ou estrelas anã. Ou seja, a maioria das estrelas na sequência principal, incluindo o Sol, né? A maioria das estrelas está na sequência principal, né? Incluindo o Sol, gente. Incluindo o Sol está aqui. Então, a sequência principal seria essa aqui, ó, né? Essa aqui que é a sequência principal. Se vocês forem olhar, o Sol está aqui, ó. Tá bem embaixo aqui, ó, de Sun, né? Tá aqui, ó, Sun. É a nossa estrela, tá? Aqui ela é espectral G, né? Categoria G dela aqui, ó. Tá vendo? Nosso Sol. Bom, vamos lá, gente. Aí nós vamos ver agora, então, uma estrutura, né? Como que é a estrutura do Sol, melhor dizendo. Lembrando que essa imagem que vai aparecer aqui é apenas uma representação, tá, gente? Não tem como definição padrão assim, tá? É a representação apenas da estrutura do Sol, né? Então, o núcleo, né, gente? O núcleo é a parte mais interna do Sol. Sua massa se equivale a 10%, que se estende até cerca de 25% da massa total do Sol. A temperatura ela pode chegar a 15 milhões de Kelvin, né, acompanhado de uma densidade de 150 mil quilogramas por metro cúbico. Gente, isso é uma densidade terrível, né? É muito alta a densidade aí. Então é no núcleo que ocorrem as fusões nucleares, que transformam 4 núcleos de hidrogênio em um núcleo de hélio. E aonde é que a sua energia é produzida? É no núcleo do Sol, né, gente? Aqui, ó. Seria aqui a representação, né? Lembrando que isso aqui é apenas uma representação, né? Bom, é bem tranquila essa parte, né, pessoal? Bom, então vamos lá, né? Zona de radiação, né? Zona de radiação, vamos lá. Bom, na zona de radiação, gente, é a produção da energia, né? Logo após a produção da energia do Sol, no núcleo, né? Essa energia, então, começa a se deslocar rumo à superfície do Sol. Essa viagem, gente, é interessante que ela pode durar de 100 mil anos até aproximadamente 1 milhão de anos. Nesta camada, a radiação se movimenta sendo absorvida e reemitida pelos íons do plasma da periferia do núcleo. Ou seja, 25% do raio solar até cerca de 70% do raio solar, sendo que sua temperatura, pessoal, está nessa camada, vai diminuindo do seu interior para fora, ou seja, de 7 para 2 milhões de graus. Interessante, né, gente? Olha lá, zona de convecção, né? A zona de convecção, então chamada de camada convectiva, né? É nessa região que ocorre a transferência de energia. Essa energia ela ocorre através de correntes de convecção, ou seja, movimento rápido de subida e descida de pacotes de energia, né? Então ela sobe, e aí conforme ela sobe, ela esfria e desce. É isso que acontece. Isso por isso que se chama de correntes de convecção, né? Ela se dá logo após a região da zona radiativa. Ou seja, cerca de 70% do raio solar que se encontra aí. E ela vai se expandindo até a superfície, tá, gente? Interessante, né? E a temperatura decresce com cerca de 10 mil graus, aproximadamente. Nessa temperatura formam-se íons de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e o ferro, que são, né, excelentes
absorvedores de radiação, né? E que essa energia é originária do núcleo do Sol, né? Interessante, né? Então lá. Bom, ainda falando da estrutura do Sol, nós temos outras camadas aí a conversar sobre ele, né? Então, por exemplo, a fotosfera, né? Ao se mencionar aí a fotosfera, estamos falando da superfície do Sol, ou seja, a superfície do Sol visível, tá, gente? E ela é uma fina camada de apenas 300 km de espessura em sua base. A temperatura é de cerca de 5.780 Kelvin e vai diminuindo lentamente até 4.200, onde é a região de menor temperatura do Sol, tá, gente? Para vocês terem ideia, né? Logo após a fotosfera, nós temos a cromosfera, né? Então ela fica acima aí da fotosfera e nós temos então a cromosfera. Então vamos lá. Bom, a cromosfera ela fica, como dito, né? Ela fica acima da fotosfera. E essa camada pode ser observada frequentemente com o auxílio de filtros especiais nos telescópios ópticos. Esses tais filtros eles permitem apenas a radiação em comprimentos de onda de 656,3 nanômetro, que é referente a uma transição do átomo de hidrogênio, tá, gente? Sendo necessário para que ocorra essa transição, o gás deve ter uma temperatura de 100.000 Kelvin. 100.000 Kelvin é a temperatura que ele deve ter aí. Vamos lá. Bom, coroa. Nós estamos falando da coroa do Sol, né? A coroa é a região mais externa da atmosfera do Sol e mais extensa, tá, gente? Então, você tem aqui, ó lá, a coroa. É isso aqui, ó, gente. Tá? Deixa eu passar aqui pelo luminosinho aqui, ó. Ah lá, deixa eu pegar o outro. Esse. Acho que vai dar para ver melhor. Ah lá. Então, aqui é a coroa, tá vendo, ó? Essa é a coroa. Ah lá. Chamada de coroa, tá? Então, lá, essa aqui é a região mais externa da atmosfera do Sol e mais extensa. Ela pode se estender por todo o meio interplanetário, tá, gente? Ela se estende longe, essa coroa solar aí. E a principal característica dela é que a densidade é baixa, né? Mas ela tem uma temperatura elevada, que pode variar de 2 a 4 milhões de Kelvin. Outro detalhe sobre a coroa é que ela só pode ser observada na faixa do visível, né? E isso só é possível quando ocorrem eclipses solares, né? Quando a Lua se põe, né, sobre o Sol, né, está na frente do Sol, então você consegue ver essa coroa. Ou com a utilização de coronógrafos. Esses coronógrafos são tipo um visor, um objeto que se coloca na frente do telescópio e ele vai tampar exatamente a esfera do Sol, né? E aí você consegue visualizar a coroa, né? Você consegue visualizar a coroa. Bom, vamos lá então, né, gente? Falando de geração de energia solar, que é um do assunto, né? Então lá, o processo de produção de energia solar, ou seja, o chamado de efeito fotovoltaico, utiliza placas solares normalmente feitas de silício ou outro material semicondutor. Então veja aqui tem uma representação, né, gente? Sobre a maneira como é gerada a energia, né? Então, cada painel solar contém células fotovoltaicas, né? Difícil a palavra. PV, vamos abreviar assim, PV, né? Essas células PV captam luz ou fótons e convertem a luz em eletricidade. Então, quando a luz do Sol bate no painel solar, a célula PV, trabalham produzindo eletricidade de corrente direta, né? Ou seja, corrente contínua. O grande problema, gente, é que essa corrente contínua, né? Então, ele está aqui, está gerando, olha lá, corrente contínua, certo? O grande problema daqui é que as casas, os aparelhos eletrônicos, elétricos e tal, eles funcionam com corrente alternada. Então, é necessário que haja um aparelho, esse aparelho é chamado de inversor, e ele vai fazer com que essa corrente gerada, essa corrente contínua, ela então passe a ser corrente alternada, né? E aí então dá para se ter um fornecimento de energia, né, para
para a residência de uma maneira limpa, né? O interessante é o seguinte, que se toda a energia que você gerou não for consumida, então você, no medidor, o medidor é um medidor diferente, né? Você vai ter um bônus, né? Por quê? Porque você começa então a fornecer energia para a rede elétrica. Então veja, além de você economizar energia dentro do seu consumo, né, de acordo com quanto essas placas de energia vai gerando e de acordo com o seu consumo, se houver uma sobra dessa energia, então essa energia ela é fornecida para a rede elétrica. E veja bem, né? E aí você tem um desconto até na sua conta, né? Se tiver um desconto aí na sua conta sobre essa questão de produção de energia, a energia que está sobressalente aí. Então você veja que esse meio de geração, né? O meio de geração de energia solar é um meio bastante lucrativo, né? Lucrativo em sentido para o ambiente, né? Para as pessoas que estão gerando esse tipo de energia, utilizando, melhor dizendo, esse tipo de energia na sua casa, e também se você tiver um sobressalente, né? Você vai ter uma certa economia aí. Então veja, né, gente? O que acontece? É um sistema limpo, né? Não polui, tem pouco impacto com o meio ambiente, se comparado com outros meios, né? Não é poluente, você não polui, né? Não produz ruídos, não há ruído nenhum em relação a esse tipo de produção, não polui a água, né? E cada metro quadrado de placa coletora, gente, evita a inundação de 56 metros quadrados de terras férteis se você fosse fazer uma hidrelétrica, né? Você tem que represar a água para poder fazer um meio de geração de energia aí. Bom, então é isso, pessoal. Aqui são referências, né, de onde nós estamos tirando certas informações, né? Obrigado pela participação, espero que tenham aprendido.